Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores aprovam em segunda discussão 3 projetos de lei referentes à violência contra as mulheres. Projeto de lei complementar sobre o espaço onde funcionava o Canecão é discutido em reunião dos vereadores com representantes da Associação de Moradores de Botafogo e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, proprietária do terreno. E a Câmara do Rio fica mais acessível e inclusiva. A partir de hoje, as sessões plenárias vão ter tradução simultânea em Libras. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da aprovação na sessão extraordinária desta quarta-feira de vários projetos em primeira e segunda discussões. Pelo menos 3 propostas se referem à violência contra as mulheres. Na pauta da ordem do dia da sessão extraordinária desta quarta-feira, 22 projetos foram votados em primeira e segunda discussões. Entre os projetos, o parlamento aprovou o projeto de autoria do vereador Raimon, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial o bolinho de feijoada no município do Rio de Janeiro. O projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que institui no município ações de promoção à inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla na cidade. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador César Maia, que transforma os cargos de merendeiras em cozinheiras escolares. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram em segunda discussão 3 projetos referentes ao combate à violência doméstica contra as mulheres. Os projetos aprovados são o projeto de lei do vereador Valdir Brazão, que institui o programa Geração de Empregos para Mulheres em Situação de Violência e Familiar na cidade. O projeto de lei de autoria do vereador Dr. Gilberto, que obriga a divulgação da Central de Atendimento à Mulher, Disque 180, nos estabelecimentos de acesso público. E o projeto de lei de autoria da vereadora Verônica Costa, que cria a campanha Agosto Lilás, buscando a conscientização da população do município do Rio sobre a violência doméstica e familiar e a divulgação da Lei Maria da Penha. No último ano, essa violência cresceu assustadoramente e nós também podemos até atribuir um pouco isso à pandemia da Covid, né? Então, acho que falta tolerância, falta amor. Se você, mulher que está aí nos assistindo, não silencie. A primeira agressão, denuncie. A sequela violenta, agressiva, opressora do patriarcalismo continua muito forte na nossa sociedade. E isso é enfrentado com denúncia, com leis, como a Lei Maria da Penha, extremamente importante, e com educação e informação. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. O projeto é de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim. Só quem tem a dor e sabe o quão hercúlea é a tarefa de ir à rua, ir ao banco, enfrentar uma fila, pagar uma conta, ir ao supermercado, enfim, ter uma vida minimamente normal com os afazeres do dia a dia. Aprovado também o projeto de lei de autoria dos vereadores professor Célio Luparelli, César Maia e Carlo Caiado, que dá nome da professora Ignesita Monteiro Dantas a uma unidade da Rede Municipal de Ensino Público. Professora Inesita Monteiro Dantas, 44 anos dedicados à Rede Municipal de Ensino. Sabedoria, espírito público, generosidade são algumas das marcas da professora Inesita. A repórter Simone Braga tem novas informações sobre a sessão de hoje. Ela está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Boa noite, Simone. Você tem novos detalhes aí dos projetos aprovados hoje, né? Boa noite, Sérgio. Tenho sim. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador João Mendes de Jesus, que inclui o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no calendário oficial da cidade. E os vereadores também aprovaram em primeira discussão o projeto de lei do vereador Márcio Ribeiro, que inclui o dia de Nossa Senhora da Paz, padroeira do bairro de Ipanema, no calendário oficial da cidade. Vamos acompanhar então a fala do vereador Márcio Ribeiro sobre o projeto. No domingo, vai ter uma missa muito importante, onde
vai ser celebrado, né, os 100 anos de construção, né, da Igreja Nossa Senhora da Paz ali em Ipanema. Eu queria muito poder dar esse presente, né, a todos os membros da igreja, ao bairro de Ipanema, e dar tempo ali da gente também levar até o prefeito, ver se a gente consegue ainda sancionar para levar isso no domingo ainda. E a sessão plenária de hoje contou com uma novidade. Quem acompanhou os trabalhos do Legislativo Carioca pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube percebeu que as falas agora têm tradução simultânea em Libras. Cláudia Schelk e Kelly Klinger são profissionais do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Agora, 3 vezes por semana, elas têm uma nova missão: traduzir em Libras as sessões plenárias da Câmara do Rio. As intérpretes fazem revezamento a cada 20 minutos. Depois do trabalho, elas aproveitaram para conhecer as instalações da emissora. Libras é a língua brasileira de sinais, um recurso importante para democratizar ainda mais o acesso à informação sobre o Legislativo Carioca. A gente briga e luta muito para ter uma cidade mais inclusiva, mais participativa, com mais oportunidade para todos. E eu não tenho dúvida que você oferecer esse serviço aqui nas discussões da Câmara, no plenário, para que todo mundo possa participar de uma forma mais igual, eu acho que é muito importante e vai ser de um ganho enorme. A mesa diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro acerta muito quando coloca Libras como segunda língua das suas sessões. É preciso também compreender que esta é uma vitória de quem luta pela inclusão, de quem compreende que todos os cariocas têm o direito de saber o que nós, vereadores, seus representantes, discutimos e debatemos na Câmara Municipal. Com a tradução simultânea em Libras, a Câmara do Rio se torna mais inclusiva e acessível. A novidade foi comentada por vereadores durante a sessão de hoje. Muito importante a participação para o pessoal que tem deficiência auditiva, e vai estar incluindo essas pessoas para entender o que realmente está acontecendo aqui dentro da casa do povo, que é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é uma vitória do Legislativo Carioca, mas, sobretudo, um ato de inclusão importante. Eu quero parabenizar a mesa diretora, na pessoa do presidente Carlos Caiado, a Câmara de Vereadores e, certamente, a todos os intérpretes de Libras que agora passarão a fazer parte das nossas sessões, né? Podendo aí a inclusão também para que as pessoas, os cidadãos surdos, possam acompanhar os debates que dizem respeito à vida deles. O projeto de lei complementar que define a instalação de um novo espaço cultural no terreno onde funcionou o Canecão, a tradicional casa de shows de Botafogo, foi discutido nesta quarta-feira na Câmara Municipal. Durante o debate, o vice-reitor da UFRJ, dona do imóvel, anunciou que até julho de 2023 será colocada a pedra fundamental que dará início às obras. Mais do que uma referência da história da música popular brasileira, o Canecão faz parte da memória afetiva do Rio. Os mais importantes músicos nacionais e internacionais passaram por este palco ao longo de 40 anos. Uma das mais importantes casas de espetáculo do Rio está fechada há 11 anos. Hoje o Canecão é uma das ruínas da cidade do Rio de Janeiro e nem de longe lembra os momentos de glória dos shows realizados desde o final da década de 60. Nossos destinos foram traçados na maternidade. O projeto de lei complementar enviado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Poder Executivo no mês passado foi discutido pelos vereadores nesta reunião com os representantes da Associação de Moradores e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, proprietária do terreno. O vice-reitor da instituição anunciou que até julho de 2023 a pedra fundamental para a construção do novo Canecão será colocada no local. E destacou 3 questões consideradas complexas. A primeira questão é a liberação da área para a existência de equipamento cultural, que é o que nós tratamos agora. Segundo, é levantar os fundos para a construção daquele equipamento, que isso é uma segunda questão que é bastante relevante e tem efeitos sobre agentes que são diferenciados. E a terceira é como vai ser gerida a casa de espetáculos, o equipamento cultural. Durante a reunião ficou acertado que o principal desafio é estabelecer o equilíbrio. O retorno do Canecão, como importante equipamento cultural, prevê a regularização
do zoneamento urbano da área. Discutimos com os moradores sobre as dificuldades, principalmente os estudos de impacto de vizinhança, sobre a massa vegetada que tem lá, claro, a necessidade da permanência da Casa da Ciência, e avançamos na discussão que todo mundo quer: retorno do Canecão, garantia da qualidade de vida do entorno de Botafogo-Maitá, garantia da qualidade do trânsito e como é que a gente faz o retorno para uma área mais urbanizada e mais ambientalmente referenciada para a cidade do Rio de Janeiro. A Associação de Moradores defende a volta do Canecão, mas com planejamento. 2 itens foram apontados como essenciais: a proteção acústica e a criação de um estacionamento. Iniciativas para garantir o bem-estar de quem vive na região. Hoje, você não pode pensar em fazer um equipamento atual onde você não resolva essas questões. Dá para trazer o Canecão sem impacto de vizinhança, de trânsito nem ambiental. É uma questão de bom senso da UFRJ. A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19. Hoje a Câmara do Rio ultrapassou o número de 2.000 doses aplicadas. Só nesta quarta-feira foram vacinadas 473 pessoas. O movimento foi intenso desde a abertura, às 8 da manhã. O vereador Pedro Duarte escolheu a sede do Legislativo Carioca para receber a dose da vacina. Parabenizar a mesa diretora, nosso presidente Carlos Caiado, por ter colocado à disposição a Câmara Municipal para receber mais um posto de vacinação. Esse é o grande desafio que a cidade tem hoje, concluir a imunização com a segunda, com a terceira dose, porque esse é o melhor plano de retomada econômica, social, da vida de todos nós. Então, o mínimo que nós, como homens públicos e mulheres públicas, devemos fazer é dar o exemplo. Desde o dia 16 de agosto, 2.464 pessoas foram imunizadas na Câmara do Rio. As doses no Palácio Pedro Ernesto são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E a Prefeitura do Rio começou a aplicar nesta quarta-feira a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Até o dia 10 serão imunizados os residentes em instituições de longa permanência. Também hoje, os profissionais da educação das redes pública e privada da cidade do Rio de Janeiro começaram a receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Esse é um momento muito especial para a gente finaliza esse ciclo no Rio com a segunda dose. O Rio é uma das capitais mais avançadas, foi uma das primeiras a começar esse processo, pioneira na defesa e na prioridade da educação. E a gente espera que a partir de agora, cada vez mais os nossos profissionais da educação e as nossas famílias e alunos tenham segurança no ensino presencial, que é uma prioridade na nossa cidade, em segurança. E a Prefeitura do Rio anunciou que a aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa a partir de amanhã. Ela será retomada assim que novas doses forem distribuídas pelo Ministério da Saúde. A aplicação da primeira dose para adolescentes também continua suspensa. E você vai ver no próximo bloco, homenageada na Câmara do Rio com a medalha Chiquinha Gonzaga. A médica Cláudia Nastari de Paula recebeu nesta quarta-feira, na Câmara do Rio, a medalha Chiquinha Gonzaga. A iniciativa foi do vereador Carlos Eduardo. A medalha tem o nome de uma ilustre carioca. Chiquinha Gonzaga foi compositora, regente e pioneira na luta pelas liberdades. Desde que a Câmara Municipal criou o conjunto de medalhas Chiquinha Gonzaga para homenagear personalidades femininas que ganharam destaque pelos relevantes serviços prestados à sociedade, mulheres de diferentes segmentos receberam a honraria. Agora foi a vez da médica Cláudia Nastari de Paula, que dedicou 37 anos da sua vida à profissão, receber o conjunto de medalhas Chiquinha Gonzaga. A médica concursada tem especialidade em pediatria e uma longa trajetória como gestora pública. Atualmente administra o Hospital Municipal Jesus, referência no atendimento às crianças. Emocionada, a Cláudia disse que a homenagem foi uma surpresa. Como servidora pública, eu sinceramente acho que eu sempre fiz aquilo que um servidor público deveria fazer, que é trabalhar de forma qualificada e dedicada à população carioca. O vereador Dr. Carlos Eduardo ressaltou a importância do trabalho da homenageada. Cláudia Nastari representa o SUS, com sua
determinação, bravura, renúncia e principalmente eficiência. É graças a profissionais como a doutora Cláudia Nastari que milhares e milhões de vidas de brasileiros estão sendo salvas diariamente. Seguindo os protocolos sanitários, o Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelândia, voltou a funcionar. Uma nova exposição já tem data para começar, mas, por enquanto, o prédio histórico está aberto apenas para visitação. Um marco da história do Brasil em plena Cinelândia. Inaugurado em 1909, o prédio do atual Centro Cultural da Justiça Federal foi até 1960 a sede do Supremo Tribunal Federal. Nas 4 décadas seguintes, teve outras funções e passou por uma reforma de 7 anos, até que, em 2001, foi reaberto como mais uma opção de lazer e cultura no centro do Rio. De março do ano passado até agosto deste ano, o Centro Cultural da Justiça Federal ficou fechado por causa da pandemia do novo coronavírus. Agora ele reabriu, mas apenas para visitação. As pessoas vão poder conhecer apenas 3 partes do Centro Cultural. Uma delas é esta aqui, a Sala das Togas, onde os visitantes vão poder saber como os ministros do Supremo se vestiam durante os julgamentos do século XX e algumas decisões que eles tomaram. Seu Ivan está aposentado e aproveita o tempo livre para ter mais contato com a cultura. Ele diz que já esteve aqui pelo menos 7 vezes e que não se cansa de visitar o Centro Cultural da Justiça Federal. É uma lembrança da capital, é uma arquitetura muito bonita, um ambiente calmo, muito aconchegante também e muito histórico, né? Um outro ponto de visitação liberado é a antiga sala de sessões do STF, com móveis de 1920 e belos vitrais. Tânia cataloga imagens de locais do Rio que podem servir de locações para filmes rodados aqui na cidade. Ela é coordenadora da Rio Film Commission, um órgão da Prefeitura do Rio de apoio à indústria do audiovisual na cidade, e destaca a imponência da antiga sede do Supremo Tribunal Federal. Eu acho lindo, um lugar histórico, é um patrimônio, não só da cidade, mas da sociedade como um todo, porque ele registra um lugar de memória para a gente, em arquitetura e em finalidade também. No hall de entrada, uma mostra lembra um pouco da história do prédio e da Justiça Federal. O cinema e o teatro ainda não têm data para reabrirem, mas a direção anuncia para setembro uma nova exposição, ainda com público reduzido, apenas 2/3 da capacidade do Centro Cultural. Vai haver uma primeira exposição, grande exposição, de uma artista italiana, Valentina Vanicola, que é uma fotógrafa que trabalha com um universo um tanto surrealista, digamos assim, e vão ser abertas as galerias do primeiro andar aqui do espaço. Eles cuidam da nossa saúde e nos estimulam a criar hábitos saudáveis. Eu estou falando dos profissionais de educação física. Hoje, 1º de setembro, é o dia deles. Há quem diga que a saúde é o bem mais precioso que temos. Que para uma vida saudável é preciso cuidar da alimentação e praticar esportes. Para fazer exercícios de maneira correta, é imprescindível o acompanhamento de um profissional. E você sabia que o 1º de setembro é o dia dele? Do professor de educação física? A profissão de educação física, assim como todas as profissões da área da saúde, são muito importantes para todos. O educador físico é importantíssimo para que você possa ter a sua atividade bem orientada e bem realizada. A educação física começou a ser implantada nos currículos acadêmicos nas escolas primárias e secundárias em 1852. O profissional dessa área é responsável por manter o corpo em ação e saudável, ensinar técnicas e práticas de diversas atividades esportivas, mas vai muito além. Transmite aos seus alunos valores como trabalho em equipe, respeito às regras e motivação. E o Brasil precisa da ajuda desses profissionais para alcançar essa motivação. O país aparece na 5ª posição entre os mais sedentários do mundo e lidera esse ranking na América do Sul, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E quando a pandemia chegou, as medidas restritivas se tornaram ainda um outro obstáculo. Eu realmente abri mão de qualquer atividade física que ocasionasse aglomeração e investi em atividade física ao ar livre. Então, tenho andado de bicicleta, de patins,
corrida, caminhada. Assim como praticante de frescobol, eu, no caso, meu filho, alguns amigos, a gente praticava em quadras. A gente marcava horário com poucas pessoas, 4, 5 grupos, 6 pessoas de um grupo. Aqui o espaço é de 6 metros de um para o outro, 8 metros, então não tem um perigo de contaminação. Essa data é importante para a gente fazer uma reflexão, pois durante a pandemia, todos os profissionais precisaram se reinventar para levar saúde e qualidade de vida para os cidadãos. Aqui no Rio, especificamente, a Câmara Municipal, através do presidente da Frente Parlamentar, vereador Felipe Michel, em defesa da educação física, trouxe a Lei de Essencialidade da Prática de Atividade Física. Lei essa que fez com que as academias e toda a cadeia de atividade física pudesse se manter funcionando durante a pandemia. O relatório de uma plataforma online de registro de atividades físicas, que foi divulgado no final do ano passado, mostrou que no período de pandemia, 2 milhões de novos integrantes em todo o mundo se cadastraram para iniciar uma atividade física. No Brasil, esse crescimento foi de 5%. No ano passado, essa mesma plataforma registrou que os brasileiros percorreram 133 milhões de quilômetros contra pouco mais de 98 milhões de quilômetros em 2019. Portanto, há esperança de fazer com que os brasileiros se exercitem mais. Afinal, profissionais por aqui não faltam. Hoje, a gente quer dar parabéns para todo o profissional de educação física, tantos que nos ajudam em todas as Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro, nos nossos projetos esportivos. Continuamos contando com a parceria de vocês, podem contar com a Secretaria de Esporte, a gente vai avançar muito ainda e fazer muito projeto junto. Hoje, dia 1º de setembro, muito feliz por ser um soldado da educação física, um defensor do profissional de educação física e hoje, um dia especial, 23 anos se comemorando da regulamentação do profissional de educação física. Fico muito feliz por continuar essa luta aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, nessa luta na cidade do Rio de Janeiro, projeto importante, reconhecendo a atividade física como essencial e reconhecendo a educação física como profissão de saúde. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você acompanha o programa Câmara Rio Reportagem Especial. Obrigado pela companhia e até amanhã.